Justino Mártir, 100-165 d.C. Em seus diálogos com Trifão, Justino discute a destruição de Jerusalém e do Templo como um cumprimento das profecias de Jesus. Ele também fala das perseguições aos cristãos, enfatizando que os cristãos são perseguidos não por crimes, mas por se recusarem a adorar os deuses pagãos e manterem sua fé em Cristo. Esse é um dos capítulos mais sombrios da história. Anos 70 depois de Cristo, 4 legiões romanas cercam Jerusalém. Sob o comando do general Tito, os soldados destroem a cidade e o templo. Mais de 1 milhão de pessoas morrem. A queda de Jerusalém. Uma história de oportunidades perdidas e de avisos esquecidos. Um presságio. A queda de Jerusalém. Eram os idos de março de 44 a.C., 74 dias de um novo ano. Uma data em que os romanos saldavam suas dívidas e se envolviam em vários atos religiosos. Mas neste ano em particular, os eventos do mês de março abalaram Roma e marcaram uma reviravolta na história mundial. 5 anos antes, em janeiro de 49 a.C., Júlio César tinha desafiado abertamente a autoridade do Senado romano ao se recusar a abrir mão de seu comando militar. Em vez disso, ele cruzou o rio Rubicão e marchou em direção a Roma à frente de um exército enorme. Esse movimento ousado e calculado desencadeou uma guerra civil que terminou com Júlio César tomando o poder e governando como ditador militar da República Romana. Mas a ambição de César e suas políticas populistas irritaram a elite romana, que era composta principalmente por influentes e poderosos senadores romanos. Em um movimento surpreendente, esses senadores se uniram para assassinar César, enquanto ele estava sentado em sua cadeira no plenário do Senado. Ele foi esfaqueado 23 vezes por homens que fingiam ser seus amigos. A morte de Júlio César marcou uma virada na história romana. Mas longe de destruir suas visões de um império romano, a morte dele foi um incentivo para sua consolidação. Os sonhos de César de um império foram realizados por meio do gênio militar e das manobras políticas astutas de seu filho adotivo Otaviano, que recebeu o título de César Augusto, fazendo dele o primeiro imperador de Roma e o imperador na época do nascimento de Jesus. Em uma região distante do império cada vez maior, um pobre carpinteiro e sua esposa viajaram de Nazaré a Belém. A mulher estava grávida de seu primeiro filho e acabou dando à luz num velho estábulo nos fundos de uma estalagem. Aquele menino, envolto em panos e ninado em uma humilde manjedoura, estava muito longe da opulência e do poder da corte imperial romana. E, no entanto, ele exerceu mais poder do que qualquer imperador romano jamais exerceria. A ascensão de Roma mudou o mundo inteiro, mas a ascensão do cristianismo também. Um mundo, 2 reinos. 2 reinos com métodos e mensagens muito diferentes. O Império Romano nasceu em 27 a.C., após quase 2 décadas de derramamento de sangue e tumultos. Tudo começou quando Júlio César atravessou o Rubicão, desafiando o Senado romano. E não parou por aí. Os planos de César para o domínio absoluto de Roma nunca viram a luz do dia. As reformas e planos ambiciosos dele irritaram a elite política e social da República e criaram inimigos poderosos entre a elite governante. A situação chegou ao auge no começo de 44 a.C. e começou a se aproximar perigosamente da traição
após uma série de eventos, cada um mais incriminador que o outro. Cada um desses eventos parecia apontar para um único resultado inevitável nas mentes do Senado romano. Para eles, Júlio César não queria apenas mudar o cenário social e político da República, mas ele também queria acabar com o conceito de República e se coroar rei de Roma. Então, em 22 de fevereiro de 44 a.C., Cássio Longino se encontrou com seu cunhado, Marco Bruto. Os dois eram senadores romanos e temiam que Júlio César estivesse acumulando muito poder. Na calada da noite, no meio da escuridão, os dois homens bolaram um plano ousado e sinistro. Júlio César deveria morrer. Ele precisava morrer, e eles ficariam mais do que felizes em fazer isso acontecer e facilitar o fim dele. Rápida e silenciosamente, eles começaram a sabotar Júlio César e recrutar outros senadores. E embora seja necessário apenas um homem para assassinar outro, não importando a posição social que ele ocupe, Cássio e Marco sentiram que precisavam de segurança. Caso os apoiadores de Júlio César ficassem violentos e os acusassem de traição, eles precisavam ter um argumento plausível a favor do que haviam feito. Eles imaginaram que, se conseguissem o apoio de senadores romanos importantes, poderiam legitimar o assassinato e salvar suas próprias vidas. Um senador após o outro se juntou à trama. Logo, a rede de conspiradores cresceu com os homens mais influentes do Senado. Parecia que todos estavam no plano. Todos, exceto homens como Marco Antônio, o homem em quem Júlio César mais confiava. Uma reunião no Senado foi marcada para o 15º dia do mês de março, e foi decidido que o assassinato aconteceria naquele dia, no plenário do Senado. Assim que César entrou no plenário do Senado, os conspiradores entraram em ação. Lúcio Cimbro foi o primeiro a fazer alguma coisa. Ele se aproximou de César com uma petição. Cimbro pediu a César que permitisse que seu irmão exilado voltasse para Roma. Enquanto César lia o documento, os conspiradores foram lentamente na direção dele. Fingindo ser uma demonstração de apoio a Cimbro e seu irmão exilado, eles cercaram César e alguns deles, descarregando toda a raiva, começaram a maltratá-lo. Daí Casca desferiu o primeiro golpe, mas César conseguiu desviar. Surpreso e enfurecido, César começou a exigir que os senadores recuassem. Mas em vez de recuar, eles sacaram suas adagas escondidas e o esfaquearam 23 vezes. Foi um fim terrível e grotesco para a vida de um homem poderoso. A morte de César desencadeou uma onda de matança e tumulto em toda a República. Em 16 de janeiro de 27 a.C., o filho adotivo de César, Otaviano, recebeu o título de Augusto pelo Senado. E foi desse jeito que a República foi transformada em um império. Mas não foi só uma transição que aconteceu num piscar de olhos. Após a morte de César, Otaviano começou a acumular silenciosamente mais e mais poder, até que todos os poderes políticos, cuidadosamente separados de Roma, se concentrassem nele. Ele assumiu papéis de senador, cônsul, tribuno, Pontifex Maximus ou sacerdote supremo e comandante militar supremo ao mesmo tempo. Enquanto alguns o viam como um visionário brilhante, outros se perguntavam se ele não era nada mais do que um tirano sedento por sangue e poder. Teve momentos em que ele era os dois, mas Otaviano provou ser um imperador competente, o primeiro de uma longa linhagem de monarcas romanos, cada um mais louco e sedento por sangue do que o anterior. Com Otaviano, ou Augusto César, como ele ficou conhecido, Roma deixou de ser uma república e virou um império. Ele transformou a cidade de Roma com um programa de construção agressivo e suntuoso.
Ele construiu novos teatros, aquedutos e estradas, usando os melhores materiais que podiam ser adquiridos nas partes mais distantes do seu império cada vez maior. Mas ele não apenas reconstruiu o Império Romano, como também reestruturou seu cenário político. Ele centralizou todo o poder religioso e político do império em suas próprias mãos, estabelecendo um culto imperial, tornando-se um deus e encorajando os cidadãos de todo o império a adorá-lo. Ele virou um governante supremo, comandante das forças imperiais e sumo sacerdote de todos os templos. Foi uma mudança radical e ousada, a qual a maioria dos romanos se submeteu por causa da prosperidade e relativa paz que o império desfrutou sob o olhar atento e calculista de César Augusto. A grande Pax Romana, ou Paz Romana, onde o império estava livre de conflitos internos e externos, foi uma das maiores conquistas do reinado de César Augusto e marcou o nascimento do Império Romano. Mas por trás de todo esse progresso e prosperidade, estava uma das forças armadas mais poderosas e implacáveis que a história já viu. Esperava-se que todos os líderes políticos romanos servissem nas forças armadas romanas, e César Augusto não era exceção. Ele provou seu valor no campo de batalha durante as guerras civis que aconteceram após a morte de Júlio César. E sob o comando dele, a máquina militar romana cresceu e se expandiu, contando com quase 250 mil homens treinados e disciplinados, quando César Augusto morreu em 14 d.C., aos 75 anos. Quando César Augusto morreu, o antigo Império Romano havia se expandido por toda a Itália e a Península Ibérica, incluindo a Gália e a Europa Transalpina, chegando até o Danúbio, grande parte dos Balcãs e da Ásia Menor. Também incluía um pedaço significativo da costa do Levante de Antioquia, no norte, a Gaza, no sul. O Império Romano foi a única superpotência na história a governar todas as margens da bacia do Mediterrâneo, expandindo mais para o interior do que qualquer outra potência dominante. No auge, com o imperador Trajano, Roma tinha quase 5 milhões de quilômetros quadrados, estendendo-se da muralha de Adriano na Grã-Bretanha até o norte da África, e do Atlântico a oeste, às margens do rio Tigre a leste, governando cerca de 1/4 da população mundial. As qualidades que definiam o domínio romano eram conquista e assimilação. Os territórios conquistados foram romanizados com a introdução de arte, cultura, religião e filosofia romanas. O Império Romano era uma máquina com punhos de ferro, comandada centralmente por homens poderosos e opressores, e com as fronteiras muito bem vigiadas pela força militar mais poderosa do planeta. Roma foi provavelmente o maior império que o mundo já viu. Em 14 de abril do ano 70 d.C., Tito, o general romano e futuro imperador, deu início ao cerco de Jerusalém. A cidade sagrada ficou cercada pelo exército romano. Cerca de 80 mil soldados, incluindo 4 legiões, uma delas sendo a lendária 10ª Legião, estavam posicionadas no Monte das Oliveiras com vista para Jerusalém. A cidade foi tomada num cerco mortal que se fechava cada vez mais. Não havia escapatória. Nenhum abastecimento de comida ou de água foi permitido na cidade. Então a artilharia e os armamentos pesados e letais foram montados e posicionados no local. O arsenal incluía torres de cerco, catapultas, arietes e lança-chamas. Tudo tinha sido projetado para atacar diretamente os muros, os defensores e os habitantes de Jerusalém. Os romanos foram metódicos, meticulosos e determinados nas etapas de planejamento e implementação. Uma variedade devastadora e letal de poder de fogo cercou a cidade. O plano era causar terror aos defensores e ameaçar, intimidar, espancar e causar fome aos habitantes, até que eles desistissem e se rendessem. O cerco de Jerusalém rapidamente se transformou num pesadelo,
com fome, batalhas, mortes e até canibalismo. Talvez esse tenha sido um dos exemplos mais marcantes do sofrimento humano durante um período de guerra na história. Joséfo, um historiador que testemunhou o evento, disse que mais de 1 milhão de pessoas morreram no cerco e na destruição de Jerusalém. Mas o cerco não foi uma surpresa para um grupo de judeus. Os cristãos judeus foram avisados por Jesus sobre o que estava por vir, e muitos deles fugiram da cidade após a retirada abrupta e inesperada de Céstio. Vamos explorar este terrível capítulo da história e examinar com detalhes as incríveis previsões proféticas feitas por Jesus Cristo sobre um dos mais terríveis e macabros cercos militares que o mundo já viu. E enquanto investigamos, vamos descobrir que ele deixou uma mensagem vital para todos nós. Acompanhe. Numa noite sem luar na primavera, no ano 70 d.C., um pequeno grupo de judeus saiu silenciosamente em direção aos muros de Jerusalém. Saindo por um portão secreto, eles correram para os campos além dos muros, em busca desesperada por comida e água. Se pudessem, eles teriam escapado tranquilamente da cidade, mas havia um único obstáculo impenetrável entre eles e a liberdade: a presença circundante do exército romano. O melhor cenário que poderiam encontrar seria o de colher plantas silvestres que cresciam perto dos muros da cidade. Eles estavam morrendo de fome. As coisas ficaram tão ruins dentro da cidade sitiada que as pessoas estavam comendo cintos e sandálias de couro. Certos de que qualquer coisa seria melhor do que couro de sapato, essas pessoas corajosas se juntaram para buscar qualquer comida que pudessem encontrar fora da cidade. Mas com essa tentativa, elas corriam um grande risco, um que muitas vezes não compensava. Em uma noite em particular, o infeliz grupo foi localizado por sentinelas romanos e seus olhos de falcão. Eles foram presos, torturados e pendurados em cruzes que foram erguidas em frente aos muros da cidade. Na verdade, todos os homens judeus que eram capturados durante o cerco de Jerusalém eram crucificados. Havia tantas cruzes cobrindo a área imediatamente fora dos muros da cidade que parecia um vasto cemitério de morte e destruição. Quando Tito sitiou Jerusalém na primavera do ano 70 d.C., a cidade não estava preparada para o ataque. Os judeus já tinham derrotado os exércitos romanos do general Céstio e da 12ª Legião apenas 6 meses antes, e eles não esperavam outro ataque tão cedo. Na verdade, os judeus derrotaram os romanos de forma tão implacável no final do ano 69 d.C. que quase subjugaram as orgulhosas legiões romanas. Eles retornaram a Jerusalém triunfantes e sobrecarregados com os espólios da vitória. No entanto, os romanos estavam determinados a subjugar esse pedaço rebelde de seu império. Os judeus eram conhecidos pela obstinação e por resistirem com persistência ao domínio romano. Uma combinação de fatores que Roma se recusava a aceitar. Onde Céstio tinha falhado, Tito estava determinado a alcançar sucesso. Em abril do ano 70 d.C., apenas 3 dias antes do Pessa, o exército romano convergiu para Jerusalém com um novo general no comando. Mais de 1 milhão de judeus tinha se reunido dentro dos muros da cidade sagrada para comemorar o Pessa, o que os tornava alvos fáceis da destruição que se aproximava. Na época, Jerusalém estava parcialmente preparada para qualquer tipo de agressão militar. Isso se devia em grande parte ao fato de que, durante as guerras judaico-romanas, entre os anos 66 e 70 d.C., a cidade tinha passado por um período de intensa agitação. As guerras judaico-romanas foram uma série de revoltas contra o Império Romano que começaram em 66 d.C. O estopim da revolta foi uma resposta ao aumento das tensões religiosas e aos altos impostos, o que resultou em represálias contra os cidadãos romanos. Em retaliação, o governador romano da Judéia saqueou o templo em Jerusalém e orquestrou ataques para prender figuras políticas e religiosas importantes dentro da comunidade judaica. Isso levou a uma rebelião em larga escala,
resultando em oficiais romanos abandonando Jerusalém devido à pressão dos rebeldes. O imperador Nero pediu a Vespasiano, um general romano, para dar fim à rebelião com o apoio de seu filho Tito. Então, após o Pessa dos anos 70 d.C., a cidade estava nas mãos de várias facções rebeldes de zelotes. O governo provisório de curta duração estabelecido pelos romanos entrou em colapso e todos ficaram atentos. Jerusalém inicialmente tinha provisões suficientes para resistir a um cerco, mas logo após a vitória decisiva sobre Céstio, os líderes rebeldes judeus baixaram a guarda. Os estoques de alimentos e suprimentos tinham diminuído, deixando a cidade despreparada para um cerco prolongado, especialmente considerando o grande número de refugiados e forasteiros que entraram em Jerusalém para celebrar o Pessa. Quando Tito cercou a cidade, o caos inundou as ruas. Em 3 semanas, o exército romano conseguiu abrir caminho através das 2 muralhas externas da cidade. Apenas a terceira parede, a mais grossa, permaneceu de pé, em grande parte devido aos rebeldes obstinados que defenderam desesperadamente a cidade. Logo, a fome assolou os habitantes encurralados. Mas o cerco não foi uma surpresa para um grupo de judeus. Os cristãos judeus foram avisados por Jesus sobre o que estava por vir, e muitos deles fugiram da cidade após a retirada abrupta e inesperada de Céstio. Eles se lembraram de como, do topo do Monte das Oliveiras, Jesus olhou para a pacífica cidade de Jerusalém e sentiu seu coração apertar de temor. Nada sobre a cidade naquela época indicava perigo, mas Jesus olhou para o futuro e pôde ver as nuvens carregadas que surgiam à distância. Muito abatido, ele clamou: "Quem dera que tu, até mesmo tu, soubeste neste dia as coisas que levam-te à paz. Mas agora, tudo isso está escondido de teus olhos, pois dias virão em que os teus inimigos levantarão uma barricada ao teu redor, e te cercarão, e te margearão por todos os lados, e te derrubarão no chão, a ti e a teus filhos dentro de ti. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação." Quando Jesus falou essas palavras, encontradas em Lucas capítulo 19, versículos 42 e 44, a cidade de Jerusalém era uma imagem de paz e prosperidade. As enormes muralhas e palácios da capital pareciam zombar da ideia de destruição. No entanto, Jesus vislumbrou o futuro através das páginas da história e traçou com precisão aterradora os horrores que cairiam sobre a cidade em apenas 40 anos. Jerusalém seria subjugada, a cidade assolada e o templo destruído. Quando Jesus se aproximou da cidade, a Bíblia nos diz que ele chorou por ela. Um estranho contraste com a alegria e o júbilo que o cercava. Ao seu redor, os gritos alegres dos adoradores lotavam as ruas movimentadas, ramos de palmeiras ondulavam, e o povo o proclamava rei. Mas o coração de Jesus estava tomado de temor pelo destino de seu povo amado. Em poucos dias, Jesus saberia que seria crucificado. Mas o que mais o preocupava era a ruína iminente da cidade que ele amava e das pessoas que ele considerava seu povo. Andando pelo mesmo local que Tito e a 10ª Legião ocupariam mais tarde, Jesus quase conseguia ouvir os passos do exército romano se preparando para a guerra. Seu olho profético contemplou os milhares de habitantes sentenciados de Jerusalém e ele ouviu as vozes das mães e filhos chorando por comida, enfraquecidos e acometidos pelos horrores da fome. 2 dias antes do Pessa, Jesus havia deixado a área do templo com os discípulos pela última vez. O templo parecia indestrutível. Uma grande quantidade de riquezas e trabalhos romanos foram colocados nas construções por Herodes o Grande. As pedras de mármore foram cortadas com precisão e enviadas diretamente de Roma para a Judéia. Os discípulos as apontaram para Jesus e exclamaram: "Olha, mestre, que pedras maciças! Que construções magníficas!"
A única resposta de Jesus foi: vês essas grandes construções? Não sobrará pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. Foi uma declaração surpreendente e decepcionante, que deixou os discípulos com uma expressão perplexa e confusa. Quem ousaria derrubar o templo? E por quê? Em primeiro lugar, estava sob a proteção de Deus, e em segundo lugar, os próprios romanos tinham investido nele. Então, certamente, eles não gostariam de vê-lo destruído. Mas Jesus não havia terminado. Ele lançou uma descrição profética detalhada da destruição de Jerusalém, que também serviu como uma descrição profética do estado do mundo imediatamente antes da sua segunda vinda. Encontramos a descrição em Mateus capítulo 24, e é uma resposta à pergunta feita pelos discípulos. Dize-nos, quando tais eventos sucederão e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? O próprio pensamento da destruição de Jerusalém e do templo era tão chocante e angustiante para os discípulos que eles automaticamente presumiram que esses eventos só poderiam estar ligados ao fim do mundo. Jesus não corrigiu suas premissas. Em vez disso, ele mapeou os dois eventos em um único panorama profético. Mateus capítulo 24 começa com uma advertência contra falsos cristos e também falsos profetas, antes de passar para uma descrição detalhada de guerras, fome, pandemias e vários desastres naturais. É uma descrição do mundo em que vivemos hoje. Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas cuidai para não vos alarmardes. Essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em diversos lugares. Todas essas coisas são o princípio das dores do parto. Ao longo do século passado, falsos líderes religiosos apareceram com uma frequência maior. Falsos profetas têm desencaminhado milhares de pessoas e até agora estão espalhados por todo o mundo religioso. Outra das previsões certeiras de Jesus no último século foi o aumento da frequência e intensidade das guerras, fome e desastres naturais. As piores guerras que o mundo já viu ocorreram durante o século XX. A fome no mundo aumentou devido a um aumento acentuado no crescimento populacional e diversos conflitos. Os desastres naturais também são mais frequentes. Na Austrália, apenas na última década, vimos alguns dos piores incêndios e inundações que o país já testemunhou. Nos últimos anos, o mundo viveu uma das piores pandemias globais da história. A pandemia de coronavírus se espalhou pelo mundo como uma maré letal, independentemente dos ganhos significativos que a ciência médica obteve no último século. Jesus se refere aos eventos que cercam sua vinda como dores de parto. Como o trabalho de parto, os sinais aumentariam em frequência e intensidade à medida que a história se aproximasse do clímax da sua segunda vinda. Quando olhamos o mundo em que vivemos hoje, uma coisa fica clara. Os sinais que Jesus nos apresentou, indicando a proximidade da sua vinda, estão surgindo diante de nossos olhos. Vivemos tempos emocionantes. O caos em espiral que vemos ao nosso redor aponta diretamente para o evento mais glorioso que o mundo já viu. Jesus voltará em breve. A pergunta é: estamos prontos para encontrá-lo? Jesus continua seu panorama profético, retornando aos eventos que indicariam tanto sua segunda vinda quanto a destruição de Jerusalém. Um em especial é particularmente interessante. Quando então virdes que a abominação da desolação proferida pelo profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. A passagem refere-se aos estandartes romanos portando as insígnias, tanto do império quanto do culto imperial,
sendo fincados na área em que os judeus consideravam solo sagrado. Jesus alertou seus seguidores para que assim que vissem isso acontecer, deveriam se preparar para deixar a cidade, porque a destruição dela seria iminente. Jesus continuou e advertiu a todos que eles não deveriam hesitar. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. No momento em que notassem os sinais preditos se cumprindo, eles deveriam se preparar para fugir e escapar imediatamente. Bom, qualquer um que ouvisse Jesus prevendo e predizendo a destruição de Jerusalém poderia considerá-lo um alarmista enlouquecido ou um rebelde insurgente aliado aos romanos. O que ele estava prevendo parecia impossível. Herodes não somente tinha esbanjado dinheiro na cidade para melhorá-la esteticamente, como também para fortalecê-la. As paredes foram reforçadas e numerosas torres e fortalezas foram construídas. Jerusalém era uma cidade situada numa colina que nunca poderia ser tomada. Mas, como diz aquele velho ditado, nunca diga nunca. Não importa se parecia inconcebível na época os romanos derrubarem Jerusalém. Eles derrubaram os muros, saquearam a cidade e a botaram abaixo. Nos 40 anos que se seguiram à morte de Jesus, Jerusalém ficou cada vez mais parecida com Roma, apesar do fato de que a cidade afirmava pertencer a Deus. Logo, o fascismo político começou a germinar. Havia muita insatisfação com o domínio romano, que começava a borbulhar e a explodir com o passar do tempo. Entre os anos 66 e 70 d.C., os judeus entraram em confronto com os romanos. A luta é conhecida como Guerras Judaicas ou Rebelião Judaica. Então, no ano 70 d.C., por volta da época da Festa dos Tabernáculos, Céstio, o governador romano da região, cercou a cidade e a sitiou pela primeira vez. Foi uma provação assustadora, mas muitos dos judeus zelotes não estavam dispostos a desistir sem lutar. Para os cristãos judeus, os estandartes da águia romana, que foram fincados no solo sagrado de Jerusalém, invocaram uma lembrança da profecia de Jesus. Eles observaram e esperaram um sinal de que era hora para eles partirem. E assim como Jesus predisse, eles tiveram uma janela de oportunidades para escapar. De repente, sem aviso, Céstio Gallus ordenou uma retirada. A essa altura, os judeus estavam seriamente pensando em se render. A retirada repentina de Céstio, sem qualquer motivo aparente, alimentou suas fracas esperanças. Também alimentou as esperanças dos cristãos judeus. Enquanto os rebeldes judeus perseguiam Céstio, os cristãos judeus aproveitavam a oportunidade para deixar a cidade. Eles se reuniram na cidade de Pela, localizada na Pérea do outro lado do Rio Jordão. Por terem escolhido acreditarem nas palavras de Jesus e por agirem quando o tempo certo surgiu, nenhum único cristão morreu no cerco de Jerusalém. Tito retomou o cerco que Céstio tinha abandonado cerca de 5 meses depois, e desta vez não haveria uma segunda chance. A grande catapulta arremessou enormes pedregulhos nas paredes e na cidade. As altas torres de cerco foram colocadas no lugar com os arietes que foram projetados para esmagar e enfraquecer as paredes. Os romanos eram metódicos e implacáveis. Sob o comando de Tito, Jerusalém foi afligida pela fome. As mães devoravam os próprios filhos. Filhos roubavam comida de seus pais idosos e moribundos. As pessoas passaram a comer tudo o que encontrassem para sobreviver. O cerco de Jerusalém trouxe à tona o pior da natureza humana. Milhares morreram de fome e por doenças. Embora repelidos pelo que estava acontecendo dentro da cidade, os romanos se recusaram a abandonar o cerco. Eles estavam determinados a trazer terror aos corações dos judeus e a acabar com a prolongada rebelião de uma vez por todas. Eles capturaram prisioneiros e os torturaram, e depois os penduraram em cruzes.
Os corpos dos mortos e moribundos eram empilhados ao longo dos vales. Cruzes, como árvores em uma floresta, povoavam o vale de Josafá. Mesmo assim, Tito não cedia. Ele não aceitaria nada menos do que uma rendição absoluta. Tito então se preparou para um ataque final. Ele deu instruções específicas para que o templo sagrado não fosse tocado. A construção era valiosa demais para ser incendiada descuidadamente em um conflito. Mas Jesus tinha predito a derrubada e destruição do templo. E a palavra de Deus é sempre soberana. No caos do ataque, um soldado lançou uma única tocha acesa no templo, e imediatamente as vigas com seus núcleos de cedro no local sagrado pegaram fogo. Horrorizado, Tito correu para tentar conter a situação, mas era tarde demais. Enfurecidos com a guerrilha dos judeus zelotes, os soldados romanos começaram a lançar mais tições no templo. Eles também sacaram suas espadas e massacraram todos os zelotes que conseguiram encontrar escondidos no templo. Fogo e sangue se misturaram. O sangue corria como água pelos degraus do templo em ruínas, em um córrego sinistro. Nada poderia ter sido feito para salvar o templo. Não muito tempo depois de o templo ter sido destruído, toda a cidade caiu nas mãos dos romanos. Os rebeldes judeus abandonaram suas torres e ameias, e Tito e seus soldados os encontraram desolados. Ele ordenou que a cidade e o templo fossem destruídos até os alicerces. Assim como Jesus tinha predito, não restou pedra sobre pedra. O que antes parecia impossível, agora era uma realidade. Se mais pessoas dentro da cidade tivessem ouvido as palavras de Jesus, elas teriam escapado com vida. Os seguidores de Jesus sobreviveram à destruição de Jerusalém. Eles espalharam seus ensinamentos por todo o Império Romano, dando origem a uma nova religião, o cristianismo. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz: "Pois eu conheço os planos que tenho para vós, declara o Senhor. Planos para que prospereis e não para vos prejudicar. Planos para dar-vos esperança e um futuro." Os planos de Deus para nós são sempre os melhores. Mas para que Ele os execute em nossas vidas, Ele precisa de nossa cooperação. Se estivermos dispostos a colocar nossas vidas nas mãos dele, vamos nos encontrar, como os cristãos judeus, na segurança de Pela, e não no meio da destruição de Jerusalém. Há segurança na palavra de Deus. À medida que os sinais da vinda de Jesus aumentam em frequência e intensidade, sinalizando que o maior clímax da história da Terra não está distante, Deus nos oferece um porto seguro por meio de sua palavra. Bíblia Sagrada. Querido Pai Celestial, vos agradecemos por vossa palavra, a Bíblia, que é como um farol que nos conduz e guia à segurança neste mundo sombrio. Nós agradecemos pela segurança em vossa palavra. À medida que os sinais da vinda de Jesus aumentam em frequência e intensidade, indicando que o grande clímax da história da Terra não está distante, agradecemos por podermos encontrar um porto seguro por meio da vossa palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.